Olá a todos! A gente aqui está em mais um Sala de Provas. Dessa vez vamos explorar o Planalto Catarinense, os vinhos de Santa Catarina, esse terroir tão promissor do Brasil. Eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com Guilherme Grando. Tudo bom, Guilherme? Como é que estão as coisas Tudo por bem, aí? Laros? Como vai? Muito obrigado pelo espaço. Tudo Nada, a gente que ótimo. agradece a participação. Antes de mais nada, quero saber como é que está a recuperação, porque o furacão que devastou e passou, deixando um monte de Foi. prejuízos em Santa Catarina, acertou em cheio a Világio Grando, né? Pegou ali o centro Acerto. dos visitantes. Como é que foi isso aí? Como é que já está a recuperação? Bom, foi realmente bastante forte, né? Nós tivemos todo o toda a parte do enoturismo foi destruído, toda a parte turística da fazenda. Para se ter uma ideia da força do vento, foram 1.400 araucárias que caíram. Então, para ter uma ideia do tamanho da força do vento realmente que passou, por sorte, os vinhedos, pessoas e a produção foi salva, né? Não teve maiores danos. Então, isso faz com que a gente também tenha um pouco mais de tranquilidade para reiniciar, porque o que aconteceu foram coisas que dá para a gente refazer, né? Se fossem pessoas, vinhedos ou mesmo o estoque, a produção já seria muito mais difícil. Então a gente já está em fase de finalizando limpezas e iniciando já uma fase de reforma. Nós vamos primeiro reformar o ambiente que já existia, fazendo algumas modificações, claro, mas reformando ali para poder abrir. Vamos criar no primeiro momento uma sala de degustação junto à sala de barricas, para poder até já ter alguma coisa diferente do que nós tínhamos antes. Vamos fazer mais uma sala de degustação próxima ao salão, onde se tinha o receptivo. E aí, com o tempo, vamos pensando como fazer e fazendo algo novo do zero, né? Uma estrutura nova para se fazer tudo em um lugar só, como era Guilherme, antes. vamos falar um pouquinho agora, antes de falar da Világio, particularmente, vamos falar um pouco de Santa Catarina, desse terroir aí, extremamente promissor que a gente começou, embora em Santa Catarina tenha uma tradição de produção de uva bastante antiga, não tinha em produção de vinhos de qualidade, né? Esse que ainda não era Sim. uma coisa que Santa Catarina mirava. No entanto, isso já tem o quê? 20 anos para cá, começou a mudar com projetos que apresentaram primeiro resultados surpreendentes, e projetos menciono o seu, incluo o seu entre esses Obrigado. pioneiros, e com o tempo passaram a mostrar também consistência. Passado esse tempo, esse primeiro tempo, vocês não tinham investigação a sério de terroir, investigação a sério de castas, tudo era um pouco muito na base da tradição e na base do achismo, não era exatamente uma investigação que só mesmo anos de experiência conseguem entregar. Como é que você vê esses primeiros 20 anos? Como é que você vê essa primeira fase, esse primeiro capítulo da história dos vinhos do Planalto Catarinense? E já é possível dizer até onde se pode chegar aí? Bom, na verdade, você comentou algo muito importante, né? O vinho é algo que somente o tempo traz respostas reais e que são constantes, porque depende muito da natureza, depende muito da conjunção, do que o homem escolhe fazer dentro do seu terroir, estilos de poda diferentes, né? Hora de colheita, enfim, é um aprendizado muito grande. Então, dá para se dizer que Santa Catarina foi até um case de sucesso, porque foram apenas 20 anos e conseguiu um resultado muito bom, que para vinho, 20 anos não é um grande período, né? Não é um período muito longo. E conseguiu resultados muito bons e com consistência, quer dizer, ano após ano se mantém uma qualidade, provando que não é simplesmente uma sorte que aconteceu lá em 98, 2001, 2002, quando começaram os projetos. Nós tivemos, por exemplo, na Világio Grande, de 98 a 2001, nós implantamos mais de 100 variedades, entre variedades e clones, junto com órgãos de pesquisa do Brasil e da Itália, para conseguir saber o que daria certo. Porque é claro que você começa com Cabernet, com Merlot, com Chardonnay, uvas que mais ou menos se adaptam bem para qualquer lugar do mundo. Obviamente que vão fazer coisas melhores ou piores dependendo do lugar. Mas são mais fáceis de adaptação. E hoje a gente já consegue ir definindo novos produtos, novos vinhedos baseados nessas pesquisas. Mas tudo leva muito tempo. Então, o resultado que tem se tido com essas caças mais tradicionais e também com as novas caças, principalmente baseado em caças italianas,
Eu acredito muito em algumas castas portuguesas, principalmente a Jaén e o Alvarinho, e também algumas outras formas, por exemplo, começou muito com a espaldeira, né? Desculpa, o cordão espornado. Hoje já se fala em buiô. Então, quer dizer, vai se mudando formas de poda, vai se mudando formas de fermentação, e tudo isso vai mudando um pouquinho ano a ano e melhorando a qualidade. Mas as uvas em si, acho que já está começando a se saber o que dá certo na região, principalmente aproveitando a altitude que traz um período de seca na colheita. Essa talvez seja a nossa maior qualidade, o que faz com que a gente tenha uma consistência ano após ano, porque a gente foge do período crítico de janeiro e fevereiro, que é um período úmido, né? E isso seria muito prejudicial, principalmente ao Brix e à qualidade da sanidade da uva. Você mencionou aí o fato de estar na altitude, era justamente a minha próxima pergunta. O tipo de solo é basicamente o mesmo, não é? Você está no basalto, é a tua rocha-mãe, não é isso? Na verdade, nós temos, dentro de Santa Catarina, nós temos uma semelhança em altitude, mas uma diferença em solos e em topografia. São Joaquim já tem mais pedra e uma topografia mais dobrada, né? Aqui em Água Doce nós já temos menos pedra na superfície, mais pedras no interior do solo. Então a superfície e um terroir, por mais que seja 1.300 metros, mais plano. Então é mais mecanizável. Então existem algumas diferenças, mas a grande semelhança, além da altitude, é que é um solo que drena muito rápido. Então nós temos essa qualidade dos dois solos. Por mais que aqui pareça-se mais terroso do que lá, a gente tem uma condição que a água não fica empoçando, então a gente não tem um acúmulo de água na planta. A gente consegue uma boa drenagem, o que faz com que as raízes vão buscar mais a profundidade dos nutrientes e também faz com que não tenhamos uma umidade prejudicial, seja no fator de excesso de água para a planta e também no fator de chuvas, quando se fala em época de colheita, que faz com que a gente colha a uva numa época mais seca. Então você tem um solo de uma drenagem muito boa, vamos dizer muito assim. Boa, muito e boa. Como é que é em termos de luminosidade aí? Você já conseguiu, com esse tempo todo, provavelmente, já perceber melhor aonde você planta o quê, virado para onde? Porque você tem bastante luminosidade aí, você está muito alto e você está numa região plana, né? Como é que você lida com isso? Até para não estressar a planta, porque ela deve, enfim... Como é que é o teu manejo de vinhedo com essa questão da luminosidade? Na verdade, nós temos uma luminosidade muito boa, o que é muito bom para a planta e para a uva, principalmente na época de maturação, onde a gente consegue desfolhar a região dos cachos para que tenha uma insolação maior e uma maturação mais uniforme, com brix maior. A gente consegue aproveitar muito esse sol, né? Essa luz, e ao mesmo tempo a gente tem umidade, principalmente no amanhecer. Então, como a gente tem sol e tem umidade, nós conseguimos fazer os vinhedos mais altos, diferente, por exemplo, da Europa, que deixa os vinhedos bem baixos. Nós conseguimos fazer com que eles fiquem um pouco mais altos, assim fugindo da umidade, criando uma ventilação melhor entre as linhas e aí aproveitando o sol que aquece a planta com a necessidade que ela tem, sem precisar do calor do solo, como a Europa precisa, por exemplo, pela falta de insolação, né? Então, nós temos um problema da umidade, mas essa insolação nos faz também fugir desse problema, conseguindo captar o calor necessário mesmo mais longe do solo. Você tem uma amplitude alta aí, né? Porque mesmo no verão a tua temperatura baixa bastante durante a noite, embora suba. É mais ou menos de quanto a tua amplitude térmica aí? Os últimos anos foi de 14,4 graus, média anual. É claro que nós temos invernos onde as manhãs chegam, vamos lá, falar em médias, -5, -4, -6, já tivemos, -10, já tivemos até mais do que isso, mas a nossa média de -4 a -6 de junho a agosto é normal, e aí durante o dia fica abaixo dos 18 graus. No verão, a gente tem um dia quente, passa dos 30 graus em alguns dias, mas nós temos sempre noites frias. Então, essa amplitude também no verão, ela é grande. A média é 14,4, mas nós temos nesses dois extremos, né, inverno e verão, diferenças bem grandes de temperaturas entre a noite e o amanhecer, e o dia, principalmente, entre meio-dia e 2 da tarde.
Isso é bom, isso é bom. Ter essa amplitude térmica, ainda mais aí no verão, é especialmente importante, né, para a planta justamente poder descansar durante a noite e não estressar tanto, não é isso? É isso aí. Até formação de aromas, tudo, né? Mas é bastante importante. E vem cá, fazendo mais perguntas para a gente entender bem aí a tua região. Teu grande problema, ou pelo menos no início era, é o granizo, né? Como é que vocês têm mudado, têm melhorado ou continua sendo um perigo constante? O granizo é sempre um medo, né? Assim, nós temos o granizo pega geralmente faixas, né? Ele não pega uma região muito extensa. Então, nós temos algumas faixas hoje pensando nos vinhedos de altitude, algumas vinícolas que sofrem mais, outras que sofrem menos. Nós aqui em Água Doce já tivemos problema, mas o nosso granizo aqui é muito menor, então nós não temos cobertura nos vinhedos, porque a cobertura acaba até tirando uma certa Sim. porcentagem do sol e também tem um custo elevado. Então, nós temos, vamos dizer assim, claro que nunca quando você perde a safra vale o risco, mas falando de uma forma geral, vale o risco de não ter, porque são anos muito mais, foram muito mais anos sem granizo do que com granizo. Agora, tem algumas regiões dentro de São Joaquim, e isso eu falo dentro, porque algumas vinícolas sofrem menos e outras mais, já tem um risco maior. Então, algumas vinícolas têm todo o seu vinhedo protegido por telas anti-granizo. Alguns outros vinhedos novos que estão sendo feitos em regiões de altitude, mas não dentro desses dois polos, e sim próximo, já também tem vinhedos com vinhedo sem. Então, é algo que tem que avaliar pelo microterroir, né? Onde que realmente passa com frequência essas faixas de granizo. O risco existe, principalmente na primavera, né? Entre primavera e começo de verão. É um medo que nós temos sempre. Quando finaliza agosto, começa setembro, o nosso medo é sempre a geada tardia. Para Água Doce, o nosso maior medo é a geada tardia. Temos mais medo disso do que do granizo. O granizo é muito triste, porque ele vem e destrói e você acaba perdendo, inclusive, formação de galhos para a safra do ano que vem. Mas a geada tardia, para nós, ela tem um risco maior, porque nossa brotação muitas vezes acontece de forma rápida, quando o nosso vinhedo fica muito tempo em dormência, quando começa a esquentar, ela já começa a brotar de uma forma rápida, e se vem uma geada tardia, como aconteceu há 3 anos atrás, que veio em outubro, e aí o vinhedo já estava com folhas, já estava com formação de frutos e se perdeu a safra. Então é um risco muito maior do que propriamente o granizo e até mais prejudicial, porque quando é geada, ela pega praticamente o vinhedo inteiro, porque não pega uma faixa, ela pega uma região toda a temperatura. Então a geada é muito mais forte o problema do que o granizo na região de Água Doce. Entendi. E você, nesses 20 anos já de viticultura, já se percebe alguma mudança em relação esse aquecimento global, tanto se fala, ou a essa mudança climática que muito se prova e se vê? O que você já notou de diferença, seja numa frequência maior ou menor dessas geadas tardias, ou seja em mudança na faixa onde as granizadas costumam passar? O que você tem aí de depoimento para dar a respeito desse tema? Esse é um tema bastante complicado de falar, porque em 20 anos é difícil avaliar. Como a gente conhece a nossa região há mais tempo, o que a gente pode comentar é que os últimos 2 invernos, contando com o inverno desse ano, foram invernos muito mais quentes. Nós tivemos dias de -6, dias de -5, mas não foram. Nós já tivemos a ter 3 meses com uns 90 dias de ano, né? Ou pelo menos com temperaturas muito frias, abaixo de 0 graus. E esse ano a gente está tendo dias muito quentes. As noites até são frias, mas não chegam a uma temperatura parecida do que era. Não sei se isso é aquecimento global, não sei se isso é uma mudança climática, ou é algo que está acontecendo nos últimos 2 anos. Em contrapartida, nós tivemos a melhor safra da história aqui na América do Sul, 2020, né? E foi um ano com inverno menos frio do que os outros anos. Então, nós nesse período não temos como avaliar se realmente essa mudança é algo que está acontecendo nesse momento e tende a voltar a um frio normal, porque as outras épocas do ano a gente tem percebido uma similaridade com o histórico. Mas realmente, os últimos 2 anos, o número de geadas e o número de horas de frio foram muito menores do que é o costume para essa região, desde que a gente conhece aqui. É claro que, se nós formos ver, esse ano as temperaturas, o principal, que são as horas de frio para a videira, aconteceram. O que nos preocupa
não é simplesmente a falta de frio, porque a videira já descansou o suficiente. O problema é se esse calor continuar, a parreira brotar e voltar ao inverno mais tarde. E aí nós temos o problema da geada tardia com muito mais força, porque o vinhedo já vai estar muito mais brotado do que quando ele for brotar lá no final de agosto, que é o normal. O que eu quero dizer com isso? Se continuar assim, essa semana nós já estamos podando algumas variedades que não se podaria já, porque e assim ela vai começar a brotar as pontas, e brotando as pontas vai perder a produção. Então a gente está tendo que acelerar a poda por causa desse inverno menos rigoroso do que era o que se via até 3 anos atrás. Perfeito. E falando um pouquinho, a gente costuma dizer que de 20 em 20 anos aparece uma nova geração. Ou seja, a gente já consegue, nesses 20 anos, apontar uma direção para o Planalto Catarinense. Em termos de posicionamento qualitativo e quantitativo também. Como é que você vê o Planalto? Ele é uma região onde você vai necessariamente focar na qualidade ou você pode trabalhar quantidade também? Qual é a vocação do Planalto Catarinense? Ou a gente tem que dividir isso em micro-terroirs para entender melhor ele? Já é possível também fazer essa divisão? Em que situação você colocaria hoje e projetando para o futuro a tua região? Eu colocaria sempre como qualitativo, tá? Porque nós não conseguimos, hoje, por exemplo, nós temos excelentes espumantes, excelentes brancos, tintos, mas o custo da uva é mais caro do que outras regiões. Por quê? Porque nós temos uma produção, talvez pela questão da altitude, talvez já pela formação dos vinhedos, onde todo mundo focou em algo que produza menos, né? Todo ele é espaldeira, todo ele tem um espaçamento maior, todo mundo focou em algo pensando no futuro, já uma mecanização futura, pensando em um vinhedo que vai trazer qualidade, não quantidade, até porque nós iniciamos há pouco tempo, então você não tem que entrar no mercado simplesmente por volume, mas muito mais do que tudo isso que envolve uma questão financeira ou uma questão de planejamento da empresa, a gente não consegue extrair muito do vinhedo. A gente extrai qualidade, mas não consegue extrair muita quantidade. Por isso que dificilmente consegue ver um espumante catarinense competindo com espumantes a preços de 17, 19, 20 reais. Estão sempre um pouco mais acima. Por quê? Porque a gente não consegue produzir. A Vilagem Grande, por exemplo, não produz mais que 5 toneladas por hectare. Então, se você for comparar, isso é mais ou menos o Bordeaux. É mais ou menos o que Bordeaux faz, de 4 a 6 toneladas. Nós chegamos há anos a ter 2.800, 3 toneladas por hectare no Chardonnay Sauvignon Blanc. Então, é uma quantidade muito pequena. Então, você tem que pensar em qualidade. Se pensar em volume, em quantidade, você nunca vai conseguir competir com o mercado, porque o vinhedo não te dá o volume necessário para fazer vinho baratinho. Porque, querendo ou não, a parte mais cara é o vinhedo. Então, se você produz pouca uva, o teu custo por hectare é o mesmo para qualquer um, você vai ter um vinho que já nasce um pouquinho mais caro. Agora, se essa uva trouxer qualidade como tem trazido, esse preço vale. Né? Não é simplesmente uma questão de cobrar mais, é uma questão que a uva também traz mais qualidade do que se estivesse fazendo 20 toneladas por hectare. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora da Vilagem Grande, vamos falar um pouquinho da tua vinícola. Conta um pouquinho da história dela, como é que ela nasceu, como foram os primeiros anos, que tudo era incerteza, não se sabia exatamente nem sobre a região, o que ia acontecer, como eu falei no início. Você foi um dos pioneiros. E como você vê hoje a Vilagem posicionada no cenário brasileiro e até mesmo no cenário internacional. E, obviamente, para terminar, também como é que você projeta os próximos 20 anos da Vilagem. 3 perguntas em uma, passado, presente e futuro. Na verdade, o pioneiro foi meu pai. Em 98, ele era madeireiro, trabalhava com exportação, e clientes franceses vieram conhecer a madeireira, vieram fazer negócios aqui, e ele levou eles nessa propriedade que, como todo mundo, ele pensava em criar gado. No Brasil estava começando a questão do Red Angus, então eles pensavam em fazer uma criação de Red Angus, seria para carnes nobres, etc. E os franceses começaram a mexer no solo e falaram: olha, você está pisando num grande terroir de uva para vinho. E na época a gente ficou até meio confuso, ele ficou até meio confuso, porque solo pobre, alto, 200 anos que só se falava em pecuária, nunca ninguém pensou em plantar nada nessa região, geadas e frio muito intenso, verões quentes, quer dizer, tudo que a uva precisava, mas nós não éramos no ramo, ele não sabia disso. Um ano se passou e ele conheceu o Jean-Pierre Rosier, que era o chefe da estação experimental da Epagre, e o Rosier confirmou que realmente essas condições eram boas para a uva.
E então, de 98 para 99, meu pai pediu para o Rosier como conseguia algumas mudas para fazer um teste. E o Rosier falou, estou indo para Bordeaux fazer uma pesquisa e como pesquisador eu posso trazer variedades para pesquisar aqui. E ali começou o vinhedo de 2 hectares, que chegou em 2001 a 103 variedades, entre variedades e clones. Hoje nós temos cerca de 50 variedades da propriedade, porque muitos já abortou, porque viu que não era o local certo, ou até veio mudas diferentes, clones da mesma muda, mas clones diferentes, para ver qual que se adaptava melhor, qual porta-enxerto está melhor. Então isso foi se abortando, porque aquilo que era, foi erradicando o que não dava certo, e foi se mantendo o que dava certo. E em 2004, então, nós lançamos os primeiros vinhos. Começou com o Nominável, começou com o Chardonnay, um espumante, e aí fomos vendo o que os vinhedos nos traziam, ampliando os vinhedos. A maior criação foi em 2001, mas depois a gente veio ampliando vinhedos, e hoje a gente está ampliando junto com a Ipagre, no sul de San Michele de Trento, na Itália, um vinhedo de uvas Pive, que são aquelas uvas alemãs com cruzamentos genéticos para poder tentar fazer um vinho sem necessidade de tratamento. Então, a gente está buscando agora ver se essas uvas já deram certo, e se elas vão ficar totalmente sem tratamento para ver como que a planta reage, e depois verificar se os vinhos dessas plantas dão certo. Então, a Village sempre foi muito pioneira nesse sentido, né? Foi um dos primeiros projetos de Santa Catarina, e sempre baseado na qualidade. Hoje, a Village Grande encontra-se num momento que ela mudou totalmente o seu foco comercial. A gente percebeu o que a gente precisa deixar no mercado, porque a gente vinha também estudando que tipo de produto, então, por exemplo, os espumantes eram Charmat, agora todos vão ser Champenoise. Nós já lançamos dos 4, 2 são Champenoise, o mês que vem lança mais um em Champenoise, substituindo os Charmats. Os brancos, a gente deixou o Sauvignon Blanc sem carvalho, o Chardonnay com carvalho, depois vamos falar um pouquinho sobre os brancos. Começamos, então, a alinhar a linha, né? Tudo isso com o auxílio também do Antônio Saramago. O Antônio Saramago é o enólogo mais antigo de Portugal. Sim. E ele nos presta consultoria há 11 anos, então, com isso, também a gente ganhou uma experiência de um homem experiente no ramo, trazendo algumas informações, desde quanto de álcool um vinho precisa ter, no sentido de mercado mesmo, né? O mundo hoje não está buscando mais vinhos tão potentes, tão alcoólicos. As pessoas já querem algo mais pensando na saúde. Então, tudo isso são experiências que ele também vem nos trazendo, do que ele vê na Europa, do que ele vê aqui. E como é que vocês chegaram no Saramago? De quem foi a ideia? Ou vocês se conheceram como? Na verdade, a gente estava fazendo um curso, eu e minha mãe, de vinhos, uma degustação, e um português nos conheceu, nós demos uma garrafa Nominável para ele gostou, e falou, olha, eu preciso levar a Portugal mais uma, que eu tenho um amigo lá que vai adorar isso aqui. E levou. E aí, quando ele levou o Saramago, provou, nós convidamos o Saramago para vir fazer um vinho com a gente. Tanto que o vinho se chamou Aleimar, que era o retorno dos portugueses às terras Aleimar, agora para fazer o vinho. E naquele mesmo ano ele saiu de um vinho para consultor da vinícola toda. Então, hoje a gente tem o Luiz Felipe, que é o enólogo da vinícola, do dia a dia, ele trabalha no dia a dia da vinícola, mas o Antônio Saramago que faz toda a consultoria, faz todas, vamos dizer, a receita do bolo, né? Faz todo o protocolo de vinificação, enfim, dos vinhos. E aí, respondendo um pouquinho do futuro, e juntando com a pergunta antes de qualitativa ou quantitativa, a gente percebe que o nosso terroir, ele é de qualidade, não é de quantidade. Então, nós estamos sempre com vinhos, por mais que a gente faça muito esforço, a gente tem que pôr uma boa rolha, a gente tem que pôr uma boa garrafa, a gente tem que fazer boas leveduras. Então, a gente não dá para ter uma boa uva e fazer o resto de uma outra forma. Então, os nossos vinhos têm chegado numa faixa de 80 a 120 reais de preço final. E essa é uma faixa, como você bem sabe, que no Brasil ainda é uma faixa que é exatamente a faixa de transição. Até 80 vende-se muito, acima de 120 tem um público fiel, um público que tem um consumo que não cresce tanto, mas que é sempre igual, não tem crise, vamos dizer assim. Mas do 80 ao 120 é uma faixa de preço que tem muita coisa no mercado e, em sendo brasileiro, ainda tem muito preconceito. Então, existe uma guerra muito grande nessa faixa de preço. Você tem que sempre provar com qualidade. E a gente não quer crescer em volume, mesmo que pudesse, ou comprando uvas de terceiros, porque quando você cresce em volume, você vai perder qualidade. Hoje nós temos um tanque de inox para cada produto.
Se nós tivermos dois, vão ser dois diferentes, que você vai ter que misturar e aí começa a fazer a coisa diferente daquele nosso conceito de ter cada vinho cuidado com o único. Então, a nossa ideia, o que foi? Nós criamos agora uma distribuidora, nós estamos colocando uma distribuição em cada estado do Brasil, o projeto está parado agora devido ao coronavírus, mas assim que abrir o mercado nós vamos voltar. Nós vamos ter uma distribuição em cada local do Brasil, em cada estado do Brasil. A Vilagem Grande vai ser a parte brasileira, então nós vamos manter a qualidade, manter como ela é, sem perder, sem aumentar o volume, e nós vamos ganhar o volume com algumas importações que a gente está colocando no grupo com parceiros. Então, os vinhos do Saramago agora são Vilagem Grande no Brasil. Então, a partir de setembro, chega o primeiro container e nós vamos ter a linha do Saramago para completar o portfólio. O vinho dele vai chegar de R$30 a R$600, então a gente vai ampliar a nossa faixa de preço. E nós fechamos uma parceria que, por coincidência, hoje iniciaram-se as vendas. Chegou ontem o primeiro caminhão, que era Palo Alto, que é uma bodega de Mendoza, e nós começamos, então, a vender vinhos de R$16 para distribuidor, que vai chegar na faixa dos 30 no restaurante, até R$120, R$140 no restaurante. Então, assim, a gente conseguiu fazer nós vamos conseguindo criar uma distribuição onde nós temos condição de fazer um volume que fique economicamente viável, né? Porque você precisa ter um equilíbrio financeiro, e deixar a Vilagem Grande como realmente a boutique da história. Ali nós vamos ter um cuidado para que os vinhos nunca saiam da qualidade, nunca tenham que aumentar o volume, e ali a gente vai conseguir manter, então, esse vinhedo produzido sempre no máximo 5 toneladas por hectare, com um cuidado que a gente vai lançar o vinho sempre na hora que ele está pronto, sem o estresse de ter que pôr no mercado coisas que não estão prontas e depois de um pouco tempo você acaba perdendo qualidade e perdendo mercado, porque não é o nosso foco. Perfeito, você falou muita coisa interessante aí. Uma delas, eu vou pegar para a gente não perder esse tema, é o preconceito em relação ao vinho brasileiro, que eu concordo contigo, existe, mas eu tenho visto uma virada nisso. Diminuiu. Não é? Se a gente olhar os números da pandemia, aí, os números de consumo de vinho no Brasil durante a pandemia, a gente vê um aumento substancial no consumo do vinho brasileiro. Eu conversando com o pessoal que está na Evino, com o Daniel Panizzi, com a Paulinha Schenato e com o Canelli, também conversando com o Miguel da Miolo e também conversando com a Marina da Vinha Una, tenho sempre batido nessa tecla, que eu acho que nunca o momento finalmente dessa quebra do preconceito esteve tão próximo, porque a gente tem agora uma quantidade grande de bons produtos, há um preço competitivo, isso também muito por conta dessa alta do dólar, né, da desvalorização do real, que mal ou bem colocou o vinho Brasil, por mais que você tenha os insumos em dólar também, muitas vezes, você conseguiu equilibrar mais o jogo, né? Na verdade, os vinhos chegaram aqui com preços mais reais. Sim, e consistência, né, cara? A gente começou a ter uma consistência grande com diversidade de regiões, ou seja, tudo aquilo que faz com que um país tenha competitividade. Então, acho que o vinho brasileiro nunca esteve tão próximo de ganhar uma fatia importante do mercado interno como agora. E isso sem um trabalho forte de imagem, né? Porque o Ibravin entrou em parafuso, perdeu o financiamento, a Alvibra ainda não conseguiu se colocar no lugar do Ibravin, ou seja, a gente tem um vácuo aí de promoção, ainda mais se a gente for comparar com a Vini Portugal, com a Wines of Argentina, com a Wines of Chile, por aí vai, enorme. A gente tem um vácuo aqui de promoção e mesmo assim o vinho brasileiro chegou, ou seja, é o momento. Exatamente, e até uma coisa que até eu sempre comento, dando risada, que em 2004 a gente começou a vender vinho, você tinha que explicar o que você estava fazendo com o vinho. O vinho no Brasil era uma coisa que ninguém não sentia nenhum conhecimento de que alguém pensava em fazer vinho com qualidade. Se falava, claro, de Bento Gonçalves, daquela região, e muito pelo turismo que já era forte, mas não, o brasileiro não falava de vinho brasileiro, né? E aí, hoje começou a virar muito jogo, e uma das coisas mais importantes que eu vejo é que o Brasil começou a continental. Hoje nós temos vinhos bons em São Paulo, nós temos vinhos saindo coisa boa em Minas Gerais, nós temos vinhos do Rio Grande do Sul, nós temos vinhos em Santa Catarina. Quer dizer, o Brasil começou em cada região mostrar qualidade, e daqui a pouco nós vamos ter, assim como em outros países já consagrados, regiões que são melhores para cada determinado tipo de uva, determinado tipo de vinho. A questão cultural de como fazer. Então, isso também vai gerando muito mais comentário, muito mais degustação, muito mais prova.
E outra coisa que eu vejo que é importante, o brasileiro começou a aprender e gostar de fazer degustações às cegas. E isso deu muita surpresa em muita gente. Porque quando você olha o rótulo, você já entra com preconceito. Quando você degusta vinhos muito bons, às cegas, e lá no meio tinha um brasileiro que todo mundo tinha gostado, você começa a acreditar nisso. Então, isso também ajudou muito a virar o jogo. E claro que a consistência de qualidade das vinícolas tem ficado muito maior. Então sem dúvida, é o momento que o Brasil tem tudo para virar o jogo. Nesse momento de pandemia, que, principalmente aqui no Sul, é absurdo o volume de contrabando. É inacreditável como que ainda existe, porque todo mundo conhece quem traz, todo mundo conhece, e continua isso funcionando de uma forma totalmente aberta. Com o fechamento das fronteiras, o brasileiro teve que começar a comprar vinho no mercado brasileiro, seja importado, seja nacional, mas com preços equiparados, porque começou a pagar imposto igual para os dois. E aí você começa a ver o pessoal comparar preços parecidos e dizer, não, o brasileiro é bom. Porque antes você comparava um vinho brasileiro de X reais a um vinho de talvez mesmo nível, mas sem impostos, sem frete, sem nada. Quer dizer, não tinha nenhum custo de uma empresa séria por trás. E aí você comparava preços diferentes com qualidades parecidas. Aí é claro que fica injusto. Então, hoje que o mercado está muito mais parecido, também melhorou muito a visão de comparação, né? Você está se comparando coisas similares, não coisas totalmente diferentes. A questão do contrabando é um problema muito sério. A gente quer fazer uma matéria boa na Gula sobre isso. Demos até, sempre que a gente pega uma apreensão grande, a gente dá lá no site, vamos continuar na revista com essa linha. Agora, a gente tem que também chegar no ponto de venda, né? Porque vende-se porque compra-se. Então, a gente tem que começar a atacar os compradores também, né? Quando a gente começa a atacar essa ponta, eu tive restaurante já e nunca comprei de fonte que não fosse um importador ou um produtor, porque se você só existe o contrabandista porque existe quem está comprando. É como roubo, como furto, só existe porque alguém está trazendo, porque alguém está pagando para isso. Então, na verdade, é uma corrente, né? A gente precisa combater isso, sem dúvida. É um grande problema que nós temos aqui. E falando um pouco do mercado externo, a gente teve aí, nesse período que foi pré-Copa do Mundo e pós-Olimpíada, a gente teve 5, 6 anos que o mundo inteiro falava do Brasil, porque a gente ia sediar a Copa, depois, em seguida, uma Olimpíada, e a gente não aproveitou, infelizmente, esse período para que a gente conseguisse ganhar o mercado de uma forma consistente lá fora. O que a gente pode fazer hoje em dia, que talvez a imagem do Brasil lá fora nem seja das melhores, para tentar conseguir ganhar um pouquinho de mercado? Bom, na verdade, hoje o dólar alto, a valorização do real, ajuda também um pouco nos preços de exportação. Porque quando nós tínhamos um câmbio ali na época da Copa, quando nós tínhamos um câmbio muito parecido com o dólar 2 para 1, o nosso custo mais as importações que já vinham com impostos, quer dizer, barrica importada, rolha importada, garrafa importada, então, os insumos em dólar e a nossa custo produtivo do Brasil e mais essa diferença cambial pequena, nós não tínhamos preço. Então, nós não conseguíamos competir lá fora. Nós falamos do vinho catarinense. O vinho catarinense não tinha uma tabela de preço atrativa para vender lá fora. Hoje, com o câmbio, com o real mais desvalorizado, é mais fácil de se chegar numa tabela de preço parecida, porque aquilo que você perde no custo vai ganhar um pouco no câmbio. Então, mas ainda o problema é que o custo nacional de produção de qualquer coisa ainda é muito alto. Então, a gente não consegue competir. Um vinho que a gente faz igual, com as mesmas leveduras, com a mesma barrica, com a mesma garrafa e rolha, da Argentina, o preço lá é mais barato. Na Europa, o preço lá é mais barato. Então, o custo do Brasil ainda está muito alto. O custo do Brasil é um problema para todos, inclusive para os importadores, né, que tem um custo de logística, um custo de... o custo do Brasil em si, que é sempre complicado. Então, a gente não tem uma tabela tão atrativa. Isso é o grande problema, porque eu vejo, a gente já participou de feiras internacionais onde todo mundo amou o produto. Mas aí, na hora de fechar um container, ele fecha o container do Chile e da Argentina com o mesmo frete praticamente para a Europa ou para os Estados Unidos ou ali na América Central, que tem crescido muito o consumo de vinho, principalmente para o turismo, onde o Brasil fica ainda, infelizmente, com preços mais caros. E não é porque o produtor está colocando margem. É o custo do Brasil que você não consegue tirar. Entendi. Alguns países conseguiram se posicionar um pouco acima, vamos dizer assim, nessa escala. Por exemplo, a Áustria, a gente vê que consegue um FOB alto nos vinhos que produz, e também não é um produtor exatamente gigantesco.
Será que o Brasil não pode seguir exemplos desses países produtores? Eu ia comentar isso agora. Talvez o grande segredo do Brasil seja entrar como um vinho exótico, que é aquilo que a Austrália fez. Se nós formos pensar, a Austrália e a Nova Zelândia, há muitos anos atrás, era um vinho exótico, era um vinho que entrou com um preço mais alto, todo mundo queria conhecer. Depois que conheceu, começou a gerar volume e começou a se equilibrar no mercado, e hoje tem vinhos de todas as faixas. Mas os bons australianos continuam caros. Né? Então, se a gente for ver, talvez esse nicho de mercado de entrar não com container de 40 pés fechado, mas talvez um pallet aqui, um pallet ali, vendas compartilhadas de regiões distintas do Brasil, para fazer pequenos mercados e começar a se fazer um nome como se fez aqui dentro. Eu acho que é um trabalho formiguinha, como foi feito aqui para quebrar o preconceito. É só o tempo que vai fazer com que o pessoal veja que vale a pena pagar o nosso preço, porque o vinho vale aquele valor. Mas tem um custo diferente, assim como tem os bons australianos, assim como tem tantos outros países, principalmente o leste europeu, ali tem muita coisa boa, só que também chega muito mais caro do que Portugal e Espanha, por exemplo. Perfeito. Vamos, para a gente ir para os vinhos, fazer uma última ponderação aqui. Não é nenhuma pergunta, é mais uma reflexão. Você mesmo estava falando mais cedo, naquela pergunta que eu falei que tinha um monte de coisa interessante, sobre a mudança no caráter do vinho brasileiro nesses 20 anos aí. A gente, no início, quando a gente para pensar na viragem do século, dos anos 90 para os anos 2000, quando começou talvez a viticultura sério no Brasil, em larga escala, a gente tinha aqui muitas vezes vinhos que imitavam o estilo do Chile ou buscavam imitar um estilo chileno-argentino, até para tentar se posicionar no mercado interno e externo. Com o tempo, a gente começou a ver essa busca por uma identidade nacional. E aí a gente começou a ver que a nossa identidade nacional não tem nada a ver com a concentração, com a extração, com aquela fruta madura que eles conseguem ir lá. A gente aqui não consegue isso pelas nossas condições climáticas, pelas nossas condições geográficas. Mas, por outro lado, a gente consegue aqui vinhos com uma acidez natural elevada, frescos, que se a gente trabalha bem, para que eles não fiquem ácidos demais, eles ficam leves, delicados e que, por um acaso, é um pouco do que o mundo está pedindo hoje, com mais intensidade do que pedia antes. Como você vê essa mudança, como você vê essa busca pelo nosso DNA e esse momento até favorável nessa questão de estilo de vinho que nós podemos fornecer dentro e fora do Brasil? Uma coisa que eu sempre comento, que até eu não tinha falado ainda, porque pode soar até um pouco arrogante, mas não é nesse sentido, no sentido realmente de semelhança. O vinho brasileiro é muito mais europeu do que de Novo Mundo. Se nós formos pensar, nós temos muito mais elegância, equilíbrio e principalmente condição de guarda, até pela alta acidez, nós temos uma condição de guardar os vinhos para eles evoluírem na garrafa muito bem, diferente do Chile, que tem potência, que tem álcool, que tem outras características. Então, quando a gente deixou de copiar, principalmente a madeira, o brasileiro muitas vezes enchia de madeira e disfarçava no vinho aquilo que ele tinha de bom, que era a mineralidade, o frescor, a própria acidez, porque você trazia tantas outras características da boca que você esquecia daquilo que era o DNA do vinho. Então, eu acho que depois que começou a se falar, não, nós podemos ir para o caminho que a Europa está indo, que é o caminho da elegância, da qualidade, sem ter que ter excessos, a gente começou a mostrar de fato a nossa cara. Você vê hoje vinhos brasileiros, a Vilagem Grande tem vinhos hoje brancos de 2004 que continuam evoluindo. Então, quer dizer, nós temos condição de fazer bons vinhos e vinhos de guarda, mas não precisamos maquiá-los, a gente pode deixar eles como vinhos de temporada. Como que eles nascem? Eles nascem com álcool de 12, 13, mas com acidez equilibrada, também equilibrado, então esse é o vinho que nós temos que manter. Não adianta você lá adicionar tanino, tirar acidez, quer dizer, quando você começa a industrializar algo que naturalmente ele tem um estilo, você começa a não ser nem tão bom quanto é o estilo que está copiando e perde a identidade. Então, acho que um dos grandes fatores que o Brasil está agradando o brasileiro e também lá fora com as exportações que já existem, é essa condição de poder fazer, o terroir brasileiro é esse. E dentro do terroir brasileiro você tem São Paulo fazendo Chirrado de uma forma, Minas Gerais fazendo vinhos de outra forma, Santa Catarina fazendo vinhos de altitude, o Rio Grande do Sul mesmo mudou tanto agora, a Serra está muito mais espumante, Vacaria, os campos de cima estão nos vinhos dos campos de cima, lá na fronteira do Uruguai estão fazendo vinhos muito diferentes do que se fazia próximo da Serra, ou mesmo aqui perto, né, em Vacaria, nos campos de cima. Então, nós temos características tão diferentes
que nós podemos fazer aquilo que a Europa fez. Cada lugar tem a sua condição e é isso que se apresenta, mas dando como foco aquele micro-terroir. Eu acho que isso é o grande diferencial que aconteceu na qualidade do vinho brasileiro. E, claro, uma coisa que você comentou, a tecnologia, a questão de se fazer coisas com qualidade, a enologia, né? Quantos enólogos se formaram, quantos enólogos estão trocando experiências, quanta gente de fora veio para cá, quanta gente daqui pegou experiência, voltou, e quanta gente daqui, que aqui mesmo fez experimentos, estudos e está fazendo coisas maravilhosas. Então, eu acho que faz parte daquilo que a gente comentou antes. São 20, 30, 40 anos, pensando junto com o Rio Grande do Sul, dessa revolução, não dizendo de como surgiu, que o Brasil vem melhorando. Então, é um passo a passo, e cada mudança que você faz do vinhedo leva 3 anos para o resultado. Então, nós estamos falando em uma mudança lenta, mas que a nível de mundo, que a Europa já brincava que os primeiros 200 anos que são difíceis, sim, o Brasil fez em 10% do tempo um negócio espetacular. Sem dúvida nenhuma. E é engraçado quando a gente pensa nisso, esse tipo de revolução, quando você tem uma geração que sai e volta, é o que aconteceu praticamente com todos os países que experimentaram uma evolução rápida no mundo do vinho. A gente viu isso na Austrália, enólogos australianos que foram estudar na França, especialmente, mas também na Califórnia, também na Espanha, também a própria na Itália. Califórnia, o boom que deu. Sim, a própria Califórnia. A gente viu recentemente em Portugal essa geração dos Douro Boys, que foi uma geração que viajou muito mais do que a geração do Saramago, que a gente está falando aqui, do enólogo mais antigo, e que também revolucionou as coisas por lá. Ou seja, a gente aqui talvez seja... No Chile, na Argentina, acontece, inclusive. Sim, está acontecendo ali a mesma é uma coisa. máquina dele. Sim. Aqui, se calhar, está acontecendo isso, né? Gente que foi lá fora e voltou, gente que nós trouxemos e que está fazendo com que a gente evolua. Vamos provar os vinhos? Vamos lá. Começamos com qual? Sauvignon Blanc? Está aqui. Está na mão. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O Sauvignon Blanc 2019 da Villaggio Grana. Muito bonito esse rótulo. Quem é que faz? Aliás, esses dois rótulos dos brancos, a gente sempre colocou a fauna local nos nossos vinhos varietais. E esses vinhos brancos a gente tinha feito para o restaurante Trindade de Minas Gerais, Belo Horizonte. E esse restaurante acabou não lançando o rótulo, mas nos cedeu a imagem para a gente usar. Esse rótulo foi a gráfica que fez, até mandou para o concurso, foi eleito o melhor rótulo daquele ano. E é um quadro, na verdade, uma pintura que um artista local lá pintou na parede do restaurante. E eles fizeram a parte dessa pintura dele e usaram como rótulo. E aí, como o peixe já era a fauna que tinha já era o animal que tinha retratado nos brancos, a gente então substituiu para o rótulo deles. Perfeito. E fala um pouquinho então desse Sauvignon Blanc aqui. O que você buscou nesse Sauvignon Blanc? O que você queria entregar? O Sauvignon Blanc aqui, a gente sempre teve uma característica muito interessante, que foi a mineralidade. Então, ele é bastante mineral, ele tem um frescor muito bom, até vindo da acidez que você já comentou antes, que é uma acidez presente, mas não é em excesso, quer dizer, é uma acidez que te traz frescor, te traz leveza, né? Mas não é uma acidez que agride. Ele tem um bom corpo, por isso torna até mesmo gastronômico. E a gente nunca quis passar ele na madeira, não que seja comum sobre o branco com madeira, mas tem se feito em alguns lugares aqui. A gente quis deixar ele como ele nasceu, para mostrar principalmente uma característica que se sente nele, que se espera muito arruda, maracujá, né? Coisas muito, principalmente muitas características que vêm do Chile. Sim, é o que eu ia falar. E esse aqui, isso está um pouco abaixo, esses aromas mais adocicados, existe porque está no DNA da planta, né? Mas é um pouquinho mais baixo, e ele tem uma característica interessante, que é o fumaça no nariz. E esse fumaça tem nesse produto e tem no nosso Brut branco, e vem do terroir, não é nada, não tem passagem nenhuma por barrica. Obviamente não é aquele tostado na madeira, mas ele tem uma leve fumaça junto com a mineralidade. Então essa acho que é a principal característica do Sauvignon Blanc da Villaggio Grana. Eu ia perguntar para você, um toquinho meio quase que defumado, né, que a gente sente aqui. E é engraçado se a gente posicionar, vamos lá, os três países que fazem o Sauvignon Blanc, um Sauvignon Blanc bastante representativo e que são bem diferentes entre eles. A gente pega o Chile com esse Sauvignon Blanc tropical, que a gente vê, além do maracujá, também muita papaya, muita manga, dependendo de onde o cara está. Se ele está mais perto do mar, isso um pouco menos, mas se ele está mais para dentro,
a gente sente isso mais presente. A gente tem o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, que tem um estilo que fica mais ou menos intermediário entre o Chile e a França, e a gente tem o Loire, o Sauvignon Blanc do Loire, que é aquele Sauvignon Blanc muito mais com a grama cortada e muito mais, às vezes, com aromas que aí entram muito forte no lado mineral, muitas vezes de pedra de isqueiro e por aí vai. O seu, eu colocaria, não sei se você concorda, mais parecido com o estilo neozelandês do que francês ou chileno. Eu acho que ele fica ali no meio termo entre o toque um pouco mais mineral, que a gente tem aqui, sente-se lá esse toque defumado claramente, mas também sente uma fruta por trás, com um pouquinho de maracujá, um pouco mais cítrico até. Eu lembrei muito de pitanga aqui. Não sei se é porque eu gosto de pitanga, eu vejo pitanga em tudo quanto é lugar. Mas... É verdade, eu nunca tinha reparado, mas é um aroma realmente tem aqui. Acho que caminha mais para esse lado neozelandês do que ou para o lado chileno do tropical ou para o lado francês da grama cortada e da pedra de isqueiro. Eu conheço bem esse vinho, não tinha tomado 19 ainda. É um vinho que tem muita constância. Ano após ano, você, mesmo com variações de safra, às vezes o vinho vem um pouquinho mais encorpado, às vezes vem um pouquinho mais leve, com acidez um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Esse aqui está bem no average, está bem no meio ali. Nem é aquele que está com acidez mais disparatada, nem é aquele que está com mais cor. E você veja que é uma coisa engraçada nesse Sauvignon Blanc, que não foi falado, nós não falamos ainda agora, e raramente as pessoas falam, e é um vinho de quase 14 de álcool. 13,8 de álcool natural, e que você não sente nem a doçura do álcool, nem aquele calor. Quer dizer, o vinho está super equilibrado. Tá bem equilibrado, sim. Que para um vinho branco, pensando no Sauvignon Blanc, se fosse pensar num vinhozinho muito leve, seria um álcool absurdo. E não é. Aqui ele está super bem casado com o vinho. Tanto que o nosso Chardonnay, que é muito mais encorpado, muito mais estruturado, tem menos álcool do que o Sauvignon Blanc todos os anos praticamente. Você apanha essas uvas quando? Olha, de média, na segunda quinzena de março. Tá? O final de março, começo de abril. Mas de média, a segunda quinzena de março é o período que mais se colheu Chardonnays e Sauvignon Blancs na Juliana. Ele é um Sauvignon Blanc de boa dimensão na boca também, né? Ele tem uma acidez gostosa, mas ele não é um vinho tão levinho assim, né? Quando a gente para pensar nele, é um vinho que tem um corpo médio, vamos dizer assim. Ele pede comida também. Ele não é tão, ele é um vinho de entrada que eu digo no sentido de aperitivo, mas ao mesmo tempo ele encara um prato mais gordo aí. Ele não precisa estar tão sozinho assim. Ele tem uma estrutura. Sim, tem estrutura, tem matéria, tem corpo, né? Tem músculos. Além mas não passa longe de ser um Sauvignon Blanc pesado. Sim. Passa bem longe. Bom vinho mesmo. Vamos passar para o Chardonnay? Vamos lá. Chardonnay, então... Também da safra 2019, né? 2019. A única diferença aqui no rótulo aqui, ele é mais dourado, né? Diferenciando a família dos brancos. E esse vinho, ele tem toda a vinificação similar ao Sauvignon Blanc, leveduras, estilo de vinificação. Eu não penso em fazer vinificações com levedura, ou tem experimentado fazer vinificação com levedura selvagem? O nosso Pinot Noir já é. Já é? Já é. Porque você já tem, nesse tempo todo, um estudo microbiológico bom do teu terroir, né? Sim, já dá para você conseguir entender isso bem. A Embrapa até colheu esse ano 2020 algumas uvas para nós tentarmos multiplicar nossa própria levedura. Sim, isso é que seria perfeito. Né? Então, eles estão estudando junto conosco. Eles fizeram uma colheita num Cabernet Franc. E aí, vamos ver se esse ano 2021 a gente faz mais uma colheita para isso, para poder ver, né? Atingindo o sucesso, a gente consegue multiplicá-las e ter uma levedura própria para ficar mais característico ainda. Sim, isso que eu ia falar. Seus vinhos já tem uma boa identidade, ele já tem um fio condutor muito próprio, você já conseguiu construir ao longo dessa trajetória uma identidade para os seus vinhos. Mas se você conseguir, além disso, construir a tua levedura, você pode ter certeza que vai ter um salto ainda maior no ganho dessa identidade, trazer mais ainda, com mais fidelidade, o teu terroir para dentro do copo. É isso aí. É isso aí. Vamos para o Chardonnay?
E a diferença do Chardonnay é que esse vinho ele passou 6 meses em carvalho francês, mas de tostagem muito leve. Muito leve e não é novo, não é? Porque É novo, mas é praticamente sem tostagem. Então, é uma aposta que o Saramago teve aqui. Meu pai sempre gostou muito da característica dos vinhos sem madeira, brancos, nossos, justamente para mostrar esse terroir diferente, mostrar essa mineralidade. Mas a gente fez pequenos testes e quando a gente viu que o Chardonnay, tanto que 2018 tem 30% de barrica. 30% do lado passa por barrica. Esse já é 100%. Então, a gente chegou agora num ponto que a barrica é quase sem tostagem. Por 6 meses é o ideal para o nosso Chardonnay. Então ele ficou muito mais untuoso, ficou muito mais aromático, ele trouxe características muito mais gastronômicas, sem perder a identidade do frescor, da mineralidade, sem maquiar o vinho, né? Porque o grande problema da madeira é quando se usa ela em excesso. A madeira, eu sempre brinco, vou usar aqui uma palavra errada, mas a madeira tem que ser um tempero. E como todo tempero, você tem que fazer com que ele adicione algo à comida, à bebida, ao que for. Você não pode fazer com que isso apareça a ele. E muitas vezes as pessoas colocam tanta madeira que você só percebe a madeira. E a gente aqui não conseguiu equilibrar com que a madeira venha como um leve tempero, venha para melhorar o vinho sem perder a identidade dele. A gente percebe mais na boca do que no nariz. No nariz a fruta vem. Sim, mesmo sendo em 2019, ela está bem para trás no nariz. Não tem aquele charuto, aquele chocolate intenso, aquilo que vem no aroma. Na boca ele traz algo mais abaunilhado, mais. Sim. Você lembra realmente do carvalho, mas não atrapalha na fruta, naquela fruta mais geleia, naquela fruta mais intensa que vem no nariz. E também em termos de textura na boca, né? Ele dá uma textura mais, é um vinho mais texturado, com uma textura um pouco mais cremosa, que eu acho que vem também um pouco por conta da madeira aí, não? Sem dúvida. Tomando o Sauvignon Blanc Chardonnay, você vê que ele é muito mais untuoso, muito mais gordo do que o Sauvignon Blanc. Agora sim, se voltasse para o Sauvignon Blanc, você vê que ele já por mais que tem todas as características que eu estava falando, de presença de boca, de retrogosto, de tempo, tudo isso ele fica muito mais apagado perto do Chardonnay por causa desse corpo, apesar de que as duas uvas são assim mesmo, né? O Chardonnay é uma uva mais intensa do que o Sauvignon Blanc naturalmente. E é engraçado, aqui a gente sente, se no Sauvignon Blanc a gente pega o defumado, que você falou que é um elemento que o teu terroir traz, aqui no Chardonnay a gente não pega tanto no nariz, mas o fim de boca vem, né? Uhum. O fim de boca traz um pouquinho da tocha da madeira, que é bem leve, e traz um pouquinho desse defumado. O Sauvignon Blanc também, que tem um pouquinho do que é um defumado mesmo, não é um barricado. Uhum. Muito bom, muito bom. Esse é um vinho mais ainda pede comida. Se o Sauvignon Blanc a gente bebe ele tranquilamente sem. Ele tem uma boa acidez, viu? Porque a gente falando essas coisas todas, a pessoa que pode estar vendo pode imaginar que seja um Chardonnay pesado. Não é não, tá? Ele tem uma acidez boa, tem uma acidez que segura o vinho, amarra bem o conjunto. É um vinho de mais corpo, é um vinho de mais peso na boca, de mais denso, mais untuoso, mas tem acidez para segurar. Não é um vinho pesado em hipótese alguma. E veja que ele tem 0,6 graus de álcool a menos que o Sauvignon Blanc. Geralmente você espera o contrário, você espera um Chardonnay mais alcoólico, e não é. Aqui é o contrário. Muito bom. Vamos passar agora para qual dos dois tintos primeiro? Cabernet ou Inominable? Vamos no Cabernet antes, que o Cabernet ele tem... Eu acertei a ordem toda aqui, que eu tinha feito uma pré-ordem aqui. Cabernet 2014, um vinho com 6 anos. E é engraçado, você estava falando um ponto, que é uma coisa que lá em Portugal eu me bato muito. E o Nuno Pires também, o diretor da revista de vinhos e meu parceiro também na Gula, a gente bate muito nisso, que muitas vezes os vinhos portugueses chegam muito cedo ao mercado. Muito antes da hora que deviam chegar. Aqui no Brasil isso acontece também. Mas a gente, em compensação, vê vários vinhos sendo lançados com 5, 6 anos depois da colheita. Isso é um ótimo sinal. Isso valoriza, inclusive, o vinho brasileiro, que mostra a capacidade de guarda que eles têm. Você sabe que, como regra, aqui na vinícola, isso até foi uma coisa que meu pai sempre quis fazer, é deixar vinhos mais envelhecidos. Então, a gente não lançava nenhum branco com menos de 2 anos e não lançava nenhum tinto com menos de 4 anos. Porém, em 2016 para 2017, teve aquela geada negra que o sul do Brasil ficou sem produção. Ficou sem produção de uva, de trigo. Foi algo... e nós perdemos 2 safras seguidas, porque o vinhedo ficou enfraquecido, tivemos que fazer... tivemos uma boa redução na segunda safra, depois disso já tinha uma redução muito grande, então perdemos a safra inteira, tivemos 30% da outra. Então, durante 2 anos, nós produzimos
30% em uma safra só. E aí nós tivemos que acelerar um pouquinho pela sobrevivência da empresa nas vendas. Então a gente teve que acabar lançando, o que é uma pena. Por isso que a gente está com o Chardonnay Sauvignon Blanc do 19, que deveria estar lançando o 18, na verdade, agora. Tanto que o 18, como ele nasceu um pouco menos pronto, nós guardamos ele e lançamos o 19. Nós vamos lançar o 18 depois do 19. E os tintos nós estamos lançando agora em 2020, nós vamos lançar a safra 2018 do Cabernet Merlot e Alemar e o lote 8 do Nominável. Mas mesmo assim são vinhos que têm pelo menos 2 anos de casa, né? É claro que são vinhos que passaram de 18 a 24 meses no carvalho, mas de todo modo são vinhos que vão para o mercado aí já com... Vamos lá, é um bom tempo de garrafa, pelo menos, para ele poder ter um bom equilíbrio. E, obviamente, que quando a pessoa puder, a gente sempre aconselha que guarde alguma coisa de garrafa, porque são vinhos que realmente, como eu falei, em 2004 a gente tem brancos, 2004 evoluindo, então os tintos tendem a evoluir ainda mais. E isso tem trazido resultados bem bacanas quando provado vinhos mais velhos. Provando aqui, fazendo um monte de anotação, esqueci de mostrar o rótulo aqui do Cabernet. Aqui, Cabernet 2014. Provando aqui, zero pirazina, né? Que é uma coisa que a gente vê muito em Cabernet na América do Sul, é difícil no Brasil. Como é uma uva que amadurece muito tarde, e por incrível que pareça, a gente acaba tendo um ciclo muitas vezes mais curto, a Cabernet nem todo ano consegue ir bem, né? Aqui, zero pirazina, ou seja, uma Cabernet que amadureceu muito bem e traz elementos de uma Cabernet mais californiana, né? Traz um elemento de uma fruta muito madura, do cassis, daquela mora preta. E lá tem aquele fundinho de grafite. Não tem aquele herbaço tão comum dos Cabernets, né? Exatamente. Sabe que foi bem bacana falar isso, que eu acabei lembrando de um assunto que eu sempre falo e hoje eu não tinha comentado. O meu pai, quando fez a vinícola, ele falou, olha, a vinícola é uma coisa de longo prazo, passa por muitas gerações e me prometo que nenhuma geração vai lançar Cabernet Sauvignon varietal. Porque o Cabernet do Brasil tem pirazina, o Cabernet do Brasil é ácido, geralmente todo mundo que começa uma vinícola faz só Cabernet e de fato eles não deixaram de ter razão lá em 2001, 2002 que eu estava falando disso. Quando ele provou o nosso Cabernet, que foi um vinho que foi plantado para corte, que a uva Cabernet é muito importante para os cortes, ele falou, olha, retiro o que eu falei, eu vou lançar o primeiro Cabernet. Porque se fosse a degustação às cegas, com todas as características, nós diríamos que era um Merlot e não um Cabernet. Ele tem muito mais características de um Merlot do que um Cabernet, se for comparar entre tem o tanino sedoso, cara. Tem o tanino sedoso. O Merlot parece muito mais Cabernet do que o Cabernet e vice-versa. Coisas do Brasil. O Brasil é uma bagunça tão grande que até o Merlot parece Cabernet e o Cabernet resolve ser Merlot. Tem tanino sedoso. Engraçado, em boca, ele não é um Cabernet. Eu falei de lembrar a Califórnia, mas lembra a Califórnia mais no nariz, né? Na boca, o Cabernet da Califórnia é grandão, né? Amplo, gigante. Ele é mais agudo, ele fica mais aqui, com uma acidez pegada, um tanino macio, mas uma acidez pegada. É um vinho que tem uma característica bem interessante aqui. Na boca, o californiano seria mais adocicado, né? Seria mais... Sem dúvida. E esse aqui já é mais... Volto a falar mais no sentido europeu, de ter uma acidez mais presente, um tanino mais arredondado, e ao mesmo tempo ele tem um retrogosto, um fundo... que é longo, mas não pela potência dele, e sim porque ele tem aroma, tem sabor que ficam ali, mas não tem a potência do californiano, por exemplo, que no nariz ele tem. No nariz ele tem. E você vê a cor dele, que é um 14, que não tem evolução de 14, né? Ele é um vinho que você vê que ainda tem muito pela frente. Obviamente, ele não é um vinho extremamente intenso como 2020, porque não é recém-nascido, já tem 6 anos, mas ele tem ainda muito que apresentar ainda na garrafa. Eu gosto desse jeito dele, sabia? Porque o nariz parece que ele é muito mais gordo e forte do que ele é. Ele, na verdade, na boca, ele é até mais discreto, mais austero, vamos dizer assim. É fácil com uma fruta boa, com uma fruta boa. Engraçado, eu tenho provado ultimamente aí bons Cabernet, sabia? O do Bertolini me surpreendeu, do Canelli também, é um bom Cabernet. Engraçado isso. Não esperava tão bons Cabernets no Brasil como eu tenho provado nos últimos tempos, não. É surpreendente. Ainda mais essa uva que aqui é difícil, hein? É difícil, é uma uva difícil. Agora vamos para o clássico, né? Comum de se encontrar, mas difícil de se ter resultados realmente redondos, né? Um vinho
equilibrado. A gente já pode dizer que o Inominabile é um dos clássicos da viticultura e da enologia dos vinhos brasileiros? Já podemos dizer isso? Olha, eu não posso falar nada, né? Porque eu não posso estar falando da gente aqui, mas sem dúvida foi um dos vinhos que se tornaram símbolo nesse início do vinho catarinense, né? Foi um dos primeiros vinhos que surgiram. Foi um vinho que a gente nunca modificou ele, e ele continua com a mesma história, com a mesma identidade que ele teve lá atrás. E ele simboliza muito Catarina, porque em 2004 foi uma das 3 primeiras vinícolas a lançar vinhos, e ele foi o primeiro vinho a ser lançado nosso. Então, tanto que muita gente conhece o Nominável e não conhece o Vila Jurando. Ele é mais famoso do que a própria marca. Então ele é clássico já. Eu lembro da primeira, eu provei logo o lote 1, mas eu lembro que quando começou justamente esse movimento de Santa Catarina, esse vinho era dificílimo de encontrar, e aí eu consegui comprar isso numa visita que eu fiz à Vila Francione. E aí a gente parou numa lojinha em beira da estrada, tinha lá o Inominável, lote 1. Aí eu falei, quer saber? Vou comprar isso aqui. Falei lá, o pessoal da Vila Francione, estava o João Luiz Manso, que era o cara que representava a Vila Francione no Rio. Abraço para o João Luiz Manso, que eu já não vejo há um tempo. Foi nosso representante aí. Eu sei. Eu acho que foi depois desse dia aí que ele resolveu ser. Eu comprei aquele vinho, a gente tomou até junto. E falou, pô, isso aqui é bom, hein? Porque tinha aquela excitação e a gente não encontrava, você não tinha ninguém no Rio, então não vendia. Era difícil de achar. Eu lembro do lote 1. Esse eu vi que eu acompanho desde o nascedouro. É isso aí, que era safra 20% em 2004 com 80% em 2005. Esse aqui, que é o lote 7, é a safra 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14. Nós acabamos de engarrafar, semana retrasada, o lote 8, que aí entra 20% desse vinho que a gente está bebendo, com 80% da safra 2018, que forma então o lote 8. Como é que você faz o lote? Você faz essa espécie de... É uma soleira ou os vinhos ficam separados? Não é uma soleira, na verdade é assim. Em 2004, quando a gente foi fazer o vinho, a gente engarrafou meia dúzia de garrafas para provar aquilo que a gente tinha feito, porque na verdade era um volume pequeno. Em 2005, que foi uma grande safra, inclusive foi uma das grandes safras do Brasil, nós tivemos um volume maior e nós falamos, bom, vamos fazer uma coisa, já que aquele lote era pequeno, vamos misturar os dois inomináveis, ao invés de safrar, vamos colocar como lote 1. Que na época ele entrou como 2005, os primeiros rótulos, porque ele não tinha 30% da outra safra, então ele entrava, mas era o início do lote 1. Como 20% era de 2004, a gente foi lá e pegou, antes de garrafar, 20% do lote misturado e guardou. Em 2006, fizemos o vinho, misturamos com o lote 1, tiramos 20%, ficou o lote 2. E assim sucessivamente. Então, daqui a 100 anos, essa alma desses vinhos mais antigos está ali misturada. Entendi. Então, o que a gente tem? A gente tem um tanque mãe, que fica totalmente fechado conforme o volume necessário, para não ter oxigênio, não ter nenhum tipo até porque ele fica sempre de um ano para o outro conservado em tanque, e sempre dessa mistura desde 2004. Quando eu falei, ele pulou 10, 11 e 13, 10, 11, 13, 15, 16 e 17. Por quê? Porque não foram anos tão bons. E nos anos que não são tão bons, a Village Grande faz ou os vinhos que as uvas estão boas, e dos outros que não são tão bons, a gente vende a uva, ou faz vinho a granel e vende para outras vinícolas. Tanto que você vê que tem o Alemar, o Cabernet Sauvignon, o Merlot pulou da 14 para 18. Porque 15, 16, 17 não teve. 15 porque não foi uma grande safra e 16, 17 porque teve a jovem tardia. Então a gente não teve as safras. Guilherme, como é que você faz para administrar uma empresa que passa 2 anos sem lançar uma quantidade grande de produto? Como é que é essa conta? É aí que está. Por isso que a gente, infelizmente, teve que colocar brancos e tintos no mercado com 2 anos. Porque a gente sempre guardava 2 a 4 anos, pelos 4 nos tintos, 2 nos brancos, a gente nesses 2 anos sem produção, a gente teve que ir lançando. E aí a gente hoje está lançando aí os tintos com 2 anos de diferença e os brancos com 1. O que a gente perdeu com isso? A gente perdeu que a gente lançava no mercado vinhos prontos, né?
Hoje a gente lança vinhos que estão ótimos, estão prontos para beber, mas a pessoa sabe que se ela guardar vai tomar vinhos melhores ainda. Eu fiquei com a impressão nesse Chardonnay. Eu acho que esse Chardonnay vai ganhar com garrafa. Muito, exatamente. E aí, se nós tivéssemos a condição de vender ele daqui 2 anos só, ele já estaria muito acima do que está hoje. Só que nesse furo de safra que a gente teve que empatar, né? A gente teve que colocar o produto que estava deitado na vinícola, teve que rotular e vender, porque não tem como manter a empresa 2 anos parada. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar desse Nobre aqui do lote 7. Bom, é fácil a gente entender porque que isso é um clássico, né? Esse vinho aqui, primeiro que ele tem uma identidade própria. Engraçado que eles são todos diferentes. Eu tinha uma garrafa aqui do lote 4, não tinha do lote 6. Então, antes da gente fazer a nossa prova, eu resolvi tomar. Foi, sei lá, domingo, porque a gente ia fazer a prova na segunda, né? Isso. Foi domingo. Domingo eu tomei o lote 4 que eu tinha aqui para poder me lembrar, que já tinha tempo que eu não tomava. E ele é completamente diferente do que está aqui. Apesar da gente ter, eu sei que tem bastante do lote 4 aqui também, já teve toda a história que tem. Mas ele tem um fio condutor, né? Ele tem ele cheira diferente, mas ele tem alguma coisa que te remete, eu não sei explicar, mesmo sendo crítico. Ele lembra o Inominável, né? Mas ele tem, na verdade, assim, uma coisa que a gente sempre, ele tem 80% dele sempre jovem e 20% desse histórico. Do 4 para esse, teve o lote 5 e o lote 6 misturados que aumentaram esse volume. Então, você tem a evolução do lote que você tomou, mais a evolução dele dentro da safra do lote 5 e do lote 6. Então, isso, claro, que faz ficar uma diferença grande, talvez de lote a lote mais próximos não teria uma diferença tão grande. E uma das características que faz com que ele seja realmente parecido ano a ano, principalmente em boca, é que a gente nunca muda as uvas. Pode até mudar a porcentagem devido a condições de acidez, álcool, tanino de cada uma, mas a gente vinifica Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Marcelin, Pinot Noir e Petit Verdot. Essas 7 uvas são sempre as uvas do Nominal. E sempre 3 bosques franceses distintos. E madeira também tem terroir. Então, nós pegamos sempre barricas francesas de bosques distintos, estagiamos 30% pelo menos em cada uma, 33%, um terço em cada uma, para fazer com que o vinho sempre tenha características que ele traga aromas, sabores de todos os lados. E aí a gente engarrafa depois essa nova mistura. Então, ele tem mistura de safras, barricas e uvas. Engraçado, esse vinho aqui é o teu, que vem com mais camadas, né? Como lá fora os caras falam, layers, de sabores e de sensações e texturas em boca, né? Ele começa com uma textura onde a acidez prevalece, ela vem gritando quase, aí aos poucos, à medida que você vai sacudindo, passeando o vinho pela boca, você começa a perceber mais uma cremosidade, você começa a sentir mais um toque de maciez, entra um lado terroso muito importante para acabar com um lado quase de fumaça de cinza, né? É um vinho que passeia e vai dando várias sensações e camadas em boca. Exatamente. É um vinho mais de boca do que de nariz, você não concorda, não? Sim, sim. Inclusive, a gente aconselha sempre arejar no decanter, né? Deixar pelo menos 1 hora aberto, justamente por isso, porque ele é um vinho que evolui muito em aroma, principalmente aroma de boca, né? O sabor e o aroma de boca. Então, a gente aconselha dar uma arejada porque realmente ele abre, ele é outro vinho. A primeira, se você não deixar no decanter tomar uma taça, a primeira taça e a última da garrafa são totalmente diferentes. Eu sei que isso é comum em vinho, talvez para quem está ouvindo, mas assim, a evolução dele é algo realmente surpreendente da primeira taça à última. Então, a gente sempre aconselha abrir antes para você tentar já chegar num vinho que na boca vai ficar muito mais saboroso já na primeira taça, porque essa acidez que você sente, ele está fechado, né? Por mais que seja um vinho mais pro leve do que pro potente, ele está fechado. Ele está fechado. E aí, quando vai abrindo, você vai percebendo outras coisas. Ele é definitivamente mais pro leve do que pro potente. Mas, por outro lado, ele tem muita dimensão em boca. Ele não é um vinho gordo, mas ele é um vinho amplo em boca, né? Ele abre. Sim. Nem todo vinho gordo é amplo e nem todo vinho multidimensional precisa ser pesado, precisa ser... É isso que eu ia comentar aí. Ele tem uma amplitude grande de boca. Ele tem uma leveza de boca, mas ao mesmo tempo ele suporta carnes gordas, massas gordurosas. Ele tem uma carga tânica importante, ele tem uma acidez forte. Ele consegue suportar uma comida mais pesada, mesmo tendo essa leveza de boca. Eu sei que cada lote é um filho, vamos dizer assim, né? Mas você tem algum lote desses 7 assim que você fale assim, esse aqui beira a perfeição, é aqui que eu quero, que aqui que eu me espelho? Tem algum dos
dos 7 lotes já Sabe prontos? que o Inominável, ele é um vinho que a gente consegue, como a gente vai misturando, você sempre vai pegando sempre um pouquinho do que foi o ano anterior, mistura e tenta sempre fazer melhor, né? Você tenta sempre, por mais que seja uma regra fixa, 80-20, você sempre tenta fermentar, extrair mais possível daquela uva daquele ano para poder dar uma estrutura para ele, até porque esses 20% estão evoluindo, né? Então você tem que sempre ter um vinho estruturado para que não fique um vinho velho muito cedo. Mas eu acho que o lote 8 que está sendo engarrafado agora é um vinho que está vindo assim. Ele tem esse fio condutor do Inominável, ele tem a semelhança, mas ele conseguiu ter uma característica já na primeira taça um pouquinho mais pronto. O lote 4 foi um lote importante para nós. Foi um lote que o público geral gostou muito. Gostou muito. Mas eu acho que o lote 5 foi um dos que mais me surpreenderam. E, obviamente, se for para falar de tomar hoje, o lote 1, 2 e 3 é que estão melhores porque eles têm uma evolução de garrafa que eles estão prontos, né? Você vai tomar eles já próximo do auge desses vinhos. Mas como vinho assim, que ficou como a gente queria, eu acho que o 1, por ter sido o primeiro, tem um carinho, né? Tem um histórico que a gente não pode colocar na lista porque foi o lançamento na vinícola. Mas, posterior a isso, o lote 5 e o lote 8, eu acho que vão ser 2 pilares que quem tem guardado vai tomar coisa muito boa quando eles chegarem no auge. Vamos fazer uma coisa, quando você for lançar esse lote 8, se a situação já permitir, se Deus quiser vai, a gente vai aí na Viládio Grande, a gente da Gula vai aí fazer uma matéria e a gente faz uma vertical de todas as safras. O que você acha? E fazer uma matéria especial, bonita, fica bacana, não? Perfeito. Tá, mas aí, né? Na tua sala de provas dessa vez. Agora, para a gente terminar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um ping-pong rapidinho, fazer aquelas perguntas diretas para você dar respostas curtinhas, que é aquela coisa que muitas vezes são completamente aleatórias. Então, vamos começar. Se você tivesse ou pudesse escolher um lugar para fazer vinho no mundo que não fosse o seu, qual você escolheria? Borgonha. Borgonha? É espetáculo. Todo mundo, né? Quase todo mundo é Borgonha ou Piemonte. Ninguém escolhe Bordeaux, não sei porquê. É que para mim o Pinot Noir é a minha uva preferida. Então, claro, quando fez já respondeu a segunda. Pinot Noir, você tem uma uva preferida e é a Pinot. Pinot Noir. Perfeito. Então, vamos já para a terceira. E uma uva, como você já falou, já vai ser a Pinot Noir, mas enfim, um ingrediente. Você cozinha? Você gosta de cozinhar? Gosto. Então, um ingrediente que não falta na tua cozinha? Carne. Carne de vaca, carne de cordeiro? Qualquer carne. Eu sou carnívoro. E vem cá, um vinho que não te interessa? Carmener. Carmener não te interessa? Não bate? Engraçado, né? Porque ela teve uma fase sensacional onde todo mundo queria Carmener e ela meio que... Eu assim, confesso que eu não vou lembrar nomes aqui agora, mas eu tomei 2 vezes, eu sei que, não lembro o nome, mas eu sei que tomei 2 vezes Carmener que me chamaram a atenção, que eu gostei. Mas não é uma uva que me agrada. Eu tenho uma sensação de doçura muito grande nela. Eu acho assim, ela é o oposto do Pinot Noir. Né? Se fosse brincar assim, então acho que aí as características são bem opostas àquilo que eu prezo no vinho tinto. Então, nada contra o mercado importantíssimo da Carmener, principalmente para o Chile, né, aqui no Brasil, mas é o vinho que eu passo sem beber se for assim, não é uma uva que na minha casa eu nunca comprei um Carmener, vamos dizer assim, é uma coisa que eu não tenho. Perfeito. Se você tivesse que levar uma caixa de vinho, não vale teu vinho, para uma ilha deserta, qual vinho você levaria? Aí não é uva, não. Qual vinho? Não vale o teu. Marca? No momento de... Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Aquele vinho que te marcou, que você levaria uma caixa para a ilha deserta. Olha, tem um vinho que me marcou por motivos vários e que eu acho um vinho fantástico, por mais que não seja o mais famoso do país, e não é porque é famoso que eu falaria, mas tem um vinho, uma marca que me marcou, eu tinha nela.
Tinhanelo? Eu acho que assim, de todos os vinhos, não estou dizendo que é o melhor que eu tomei na vida, longe, não é Não, isso. mas não necessariamente precisa ser. Mas é um vinho que se me fala assim, qual que assim, sempre me chamou atenção nas poucas vezes que eu provei, mas que sempre chamou atenção muito no Tinhanelo. E vamos lá. Se você tivesse que definir a Villaggio Grando em uma palavra, qual seria ela? 3 palavras, busca pela qualidade. Qualidade, pronto. Tá aí. Pode Eu ser acho que é essa aí. sempre uma busca por extrair o melhor que a natureza puder nos passar. Eu acho que esse é o lema aqui dentro. Né? E o que não entra na tua adega? Na adega de vinificação? Olha, falando como empresa, falando como negócio, e sem menosprezar o produto, mas pensando em futuro de mercado, é o Moscatel. Não entra Moscatel. E Eu acho agora... que Não, diga, completa. Não, eu acho que é um mercado que hoje briga por centavos. As pessoas cada vez, eu vejo a evolução, as pessoas estão indo muito mais do bruto para o extra bruto, do extra bruto para o natur, do que voltando para o doce. Então, eu acho que é algo que eu não gosto pessoalmente e que também acho que não é o futuro. É o futuro das gigantes. Isso sim, porque numa festa, num evento, se vende milhares de garrafas. Mas não é o futuro para quem faz algo no conceito boutique, você não consegue nem competir. Então, acho que o Moscatel é algo que não entra no nosso projeto. Vamos dizer assim. E para a gente encerrar, você foi denominado imperador do Brasil. Qual a sua primeira medida para o setor vinícola? Imposto de alimento. E oi? Imposto de alimentos. Para não essa ficar é uma injusto, briga. Essa é uma boa briga, sabia? Que eu acho que vocês tinham que se unir e lutar mesmo por ela. Porque, na verdade, muito do que a gente estava falando lá no começo do nosso bate-papo, que era o custo Brasil, o nosso grande custo Brasil é imposto. O resto a gente consegue fazer. Né? Bem ou mal, todos os países conseguem achar o seu jeito de melhorar aquilo, você não consegue tentar achar uma forma. Agora, aquilo que vem como obrigação, e nesse caso um imposto abusivo, que é abusivo se comparado com Espanha, com qualquer lugar, né? Por isso nossos preços não são competitivos, é um imposto. Então, eu não poderia aqui ser leviano de dizer, não, o Brasil fique sem impostos e não precisa, o imposto tem que ser zero. Não é zero, mas tem que ser justo. Então, eu acho que se o imposto do alimento é o que há de mais justo, dentro do mais próximo do nosso setor, então que fosse parecido com o imposto de alimento, que fosse algo, não é para entrar na cesta básica como produto, que muitas pessoas se confundem, mas para ter um imposto básico, como é na Europa, para que a gente possa ter uma evolução de fato da cadeia produtiva. A gente aqui caminha até para o lado contrário, né? Com esse imposto do pecado, que o governo está pensando em inventar, e agora uma deputada lá que colocou um projeto de que o vinho, não sei por que ela não faz isso com outros álcools, mas com o vinho tem que aparecer com uma mensagem parecida com a do cigarro. Inacreditável. Mas esse não passa de jeito nenhum. O imposto do pecado me preocupa mais. Na verdade, o que a gente tem que buscar é algo que o vinho entre como alimento justamente para que ele saia da vala comum, né? Para que saia porque senão qualquer alteração legal a gente está sendo influenciado. Quando se faz algo específico para o vinho, e não estou querendo dizer que o vinho é diferente das bebidas, mas o mundo todo tem uma legislação do vinho. Se a gente conseguisse uma tributação para o vinho diferenciado, que não tivesse que entrar mais em detalhes, por exemplo, a briga estadual do CMS, isso é o que mais mata. Ainda que a ECT está caindo em quase todos os estados. Graças a Deus. Agora, já foi tarde. Alguns estados não tiraram, mas dizem os governadores que aqui, assim que liberar o mercado, volta um bom tema. Mas, de todo modo, se for pensar, briga estadual de CMS e somado à ECT, era o caos, né? Não tinha como trabalhar com vinho. Perfeito. Guilherme, um prazerzaço, papo bom, passa rápido, a gente está 1h30 já conversando aqui. Muito obrigado. Deixa eu botar um pouquinho mais o nome da aqui, porque eu acabei com ele enquanto a gente conversava aqui, para a gente brindar virtualmente. Em breve, brindaremos pessoalmente. Queria te agradecer o tempo. Claro, eu que agradeço. Saúde. Foi muito prazeroso conversar contigo, enquanto sempre com a gente. Passou voando, né? E a degustação para a gente fazer dos inomináveis aí tá... Não é só promessa, viu? Não, vamos fazer esse tipo de pauta, rapaz. A gente fez lá para a revista de vinhos em Portugal, sabe o Quinta do Couto Grande Escolha? A gente pegou todos os Quinta do Couto Grande Escolha que existem
e fizemos uma degustação lá na Quinta do Couto, evidentemente, e aquilo ali foi espetacular até para eles também, né? Porque podem pegar, é raro você ter oportunidade de abrir todos ao mesmo tempo, para que você veja a evolução, você veja como é que eles andaram, como é que eles caminharam. Isso é bom para todo mundo, é um jogo de ganha. E para o leitor também, que vai ficar babando de vontade, mas que vai ali poder pegar um pouquinho daquilo que das sensações que a gente teve. Obrigadaço, Guilherme. Meu amigo, saúde, muito obrigado. Saúde, tamo junto. Valeu, igualmente. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.